Nego pode tudo, só não pode desistir. Bem-vindo a todos. Estamos no Nego Pod, mais um podcast, um convidado especialíssimo. Gostaria de agradecer aqui a presença do nosso convidado, dizer que o Nego Pod está muito feliz, está muito satisfeito pela sua presença e iremos bater um papo, trocar uma ideia. Eu estou aqui com o doutor Ladislau André Camunda, homem preto, advogado, empresário, que tem desenvolvido relevantes trabalhos aqui no Rio de Janeiro, na sua advocacia, nos seus negócios. E é um prazer, doutor, estar na sua presença aqui para nós tratarmos de assuntos agradáveis, bater um papo e você trazer sua experiência na advocacia no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Por ser um homem negro angolano. O prazer é todo meu, muito obrigado. Vim aqui, quero falar sobre a advocacia, aquilo que a gente vive, né, o nosso dia a dia. A advocacia me permitiu ascender, né, socialmente, né, me tornar como um empresário no ramo do direito e falar sobre a relação cultural, Brasil-Angola, países falantes da mesma língua, ligados pelo Oceano Atlântico, culturas muito semelhantes. Brasil é o país com mais afrodescendentes no mundo, 120 milhões. É o país com o maior número de pessoas pretas ou negras fora do continente Fora da africano. É muito significativo isso para a gente. Então, a gente enxerga no Brasil assim um país irmão. E hoje eu me sinto angolano tanto quanto brasileiro. Me sinto acolhido aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo. Doutor, vamos começar. Eu gostaria de ouvir de você a sua história. Chegou no Brasil com quantos anos? Como que foi a luta para poder hoje estar formado, ser um advogado de sucesso aí? Foi uma luta longa, né? Foi uma luta longa. Eu vim ao Brasil como muito jovem africano, ver o Brasil. O Brasil é um país, primeiro dizer, bem quisto em África, é um país visto como exemplo, é o país com o maior número de falantes em língua portuguesa, né? Mais de 220 milhões, é o que mais produz, é o que tem o maior PIB dos países falando de língua portuguesa, né? Nenhum país, fora o Brasil, nem sequer atinge 1 bilhão de PIB. Então, o Brasil é um país, é uma potência regional, né? Muito significativa. E o Brasil é quem está a reconstruir várias partes de África, nos países africanos. Então, vir estudar o Brasil é um privilégio. Eu vim aqui estudar direito de uma família humilde em África. A minha cidade é Luanda, Angola, capital. Tal. Os meus pais mandaram-me para cá com muita luta. E, e quando cheguei aqui, vi que o Brasil tem as suas estratificações, tem os seus problemas sociais, e que para poder se destacar aqui requer muita disciplina. Eu fiz faculdade privada, fiz aqui Estácio, mas a questão financeira pesou muito. Eu tive que fazer assim trabalhos braçais na altura para poder me inserir no sistema de ensino. Fui lavador de carro aqui no Brasil, lavei carro, trabalhei como frentista. Durante anos trabalhei na Nike, fui aqui boa parte no Rio de Janeiro, subi morros, me conhecem como Nike Man, o homem da Homem Nike. da Nike. Vendi muitas blusas da Nike, chuteiras, né? Tive esse trato, conheci pessoas incríveis também. E com muita luta, muito esforço, entrei na Faculdade de Direito, fiz aqui na Presidente Vargas, Estácio. E uma das coisas que me ajudou muito, né, para hoje, tem ajudado muito na minha carreira, que eu notei aqui no Brasil, que me ajudou muito na minha experiência, foi os estágios. Na altura eu fiz muitos estágios, passei em inúmeras instituições do vergalhão do Poder Judiciário, né? Eu fiz estágio no Ministério Público, passei pela Defensoria Pública, passei pelo Tribunal. Tenho boas experiências do período da faculdade.
quando saí da universidade, desde logo, eu nunca procurei emprego, decidi empreender logo na advocacia, né? Montar o meu próprio escritório, poucos clientes, e Aquela luta diária, né? um vai chamando o outro. As redes sociais ajudaram-me muito, né? E estamos aqui, graças a Deus, estou com 2 advogados no meu escritório, tenho N parceria. E o direito, apesar da dificuldade, nós somos o país com mais números proporcionalmente de advogados no mundo. Só perdemos para a China e a Índia, né, que são, mas eles também são quase 2 bilhões de população. População muito maior. É outro, mas proporcionalmente a cada 100 mil habitantes, nós somos maior ainda que a China e a Índia em relação à população e número de advogados. Ouvi muito aquela máxima, mercado saturado, judiciário extremamente moroso. Ainda é possível viver da advocacia, amo advogar e a advocacia me permite cumprir a minha parte do pacto federativo e social, né, que é a busca de um equilíbrio social, né, de um equilíbrio. A gente luta por garantias de direito e contra injustiças, né, doutor Fábio? Perfeito. E doutor Camunda, qual é a área de atuação do doutor hoje, Ho- principalmente? Que eu Hoje, vi, te cortando, eu vi na sua rede social qual o seu problema que eu lhe ajudarei, né? exato, exato, Acho exato. que ficou muito bom. O que que acontece? Hoje, como dono de escritório, né, eu digo que o que que serve o advogado? O advogado é um solucionador de problemas, né? Ou então a gente mitiga os danos, né? Sim, Hoje eu atuo em diversas frentes, mas a frente hoje que eu trabalho, doutor Fábio, é criminal e é imigração. Migração de forma natural, porque eu desde muito cedo venho trabalhar na Lei 13.445. Eu perfeito. sou um líder dos imigrantes aqui no Brasil, né? E muitos dos imigrantes, muitos se encontram em situação de vulnerabilidade, precisam ser inseridos no mercado formal, então têm que tirar a permanência, o green card brasileiro e posteriormente a cidadania e sendo inseridos. Então, as principais áreas que eu atuo hoje é o direito migratório e o direito criminal. Perfeito. É, direito migratório e o criminal no Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo, Brasil todo, presto consultorias até nos Estados Unidos, incrível que pareça, tenho Show. clientes em geografias que eu nunca achei que teria, já teve casos como Nova Zelândia, Melbourne, já teve casos, presto muita consultoria jurídica a imigrantes na Europa, né? E a minha advocacia, uma das coisas que tem me ajudado é a internacionalização da minha advocacia. Estou na luta também para conseguir fazer a conversão da carteira em Portugal, né? Portugal hoje tem um grande número de brasileiros, angolanos. Brasileiros são o principal grupo lá de expressão de imigrantes, quase 1 milhão. Então, e no Brasil tenho atuado o Brasil todo, principalmente nesse eixo Rio de Janeiro, São Paulo. Perfeito. Qual as maiores dificuldades que o doutor, ao chegar no Brasil, né, passar por esse período todo de faculdade, de educação, de ensino, né, buscar melhorar de vida e qual as maiores dificuldades que encontrou pelo caminho? Pode-se dizer que um homem negro, né, no Brasil, a gente passa por algumas dificuldades visíveis, né, mas também tem aquelas dificuldades invisíveis que a gente passa, acaba no nosso percurso aparecendo, né? Bem subjetivas, né? É que o tempo todo, doutor Fábio, a gente tem que provar como pessoa preta, seja ele preto brasileiro, americano, todo preto, por mais que tenha um certo privilégio, uma boa, tem que provar que não é de má índole, né? E isso, e eu já, e teve várias fases, teve uma fase que eu fui muito reativo, né? Agora estou numa fase que tenho lidado melhor quanto a isso, mas a gente muitas das vezes ser cerceado no nosso trabalho. Repetidas vezes
em audiência, a gente sofre o xenorracismo. O Ministério Público vê aí diante de uma audiência, o colega, o promotor, faz perguntas engraçadas, mas com um teor Cômico, né? cômico, jocoso. Jocoso, Até querendo. parece que o colega, estou vendo que o colega não é daqui, não é? Ela vê a situação linguística, apesar de 12 anos morando no Brasil, e o sotaque, né? Ainda, apesar que eu me esforço o máximo, mas é aquilo, né? O cordão umbilical que me liga à África mantém o sotaque. São esses desafios que tem que provar o tempo todo e Todo momento ficar falando como é que se diz? Falando da mesma coisa, da mesma defendendo coisa, né? dos mesmos fatos. E isso tem. A gente tem que desenvolver uma camada de ter um equilíbrio emocional muito Muito forte. forte. Senão a gente, para não perder, que eu chamo em alguns colegas, o marco civilizatório, né? Porque às vezes dá vontade de chutar o balde, mas é aquilo, né? As coisas é um problema do mundo, não do Brasil. O Brasil é só mais um, né? É só mais um, com características próprias, e aqui no Brasil tem uma coisa que eu vi em outras geografias, né? Não, as pessoas não estão acostumadas a ver negro em Espaço de pessoas poder. pretas em fotografias de poder, né? Um advogado no Brasil, por lei, é considerado doutor. Se é doutor, é uma autoridade intelectual, né? Tanto que a gente tem fé processual, né? E por si só a palavra do advogado tem uma fé, né? Fé Fé pública. pública. Exatamente, mas quando são pessoas pretas ainda há uma certa resistência, mas a gente vai trabalhando isso e mostrando que no final a gente somos pessoas que podemos, tal como qualquer um, né? E Que mostrando o temos que resultado. ocupar esses espaços, né, de poder. Exatamente, precisamos Precisamos ocupar. ser essas referências, né? Porque se hoje o Dr. Fábio é um grande advogado, é um exemplo, porque também viu lá, outros abriram esse caminho, né? Sim, sim. A Tivemos gente o não pode Dr. Luiz fechar Gama, que é a a minha referência. maior referência na Sim. advocacia, Dr. Luiz Gama, e nós não temos que ser referência para outras gerações vindouras, para termos um país o máximo equilibrado possível, que o jovem de comunidade lá do Morro do Borel, né, pode sonhar em ser advogado, promotor, juiz, e que tudo isso é possível. Aqui nós cunhamos aqui um termo, né, justamente do programa. Nego pode tudo, só não pode desistir. Isso não pode existir. Porque eu também, eu como a doutora Alessandra, o doutor George, que fazem parte aqui do Nego Pod, hoje eles não puderam estar presentes no bate-papo, mas estão trabalhando, a advocacia às vezes chama em momentos Exato, inesperados, né? exato. Então, mas eu como oriundo de comunidade também, tive as minhas dificuldades, tive meus anseios, mas consegui, com muito esforço também, fazer faculdade privada, me formar, ser funcionário público, né? E continuar caminhando, porque, querendo ou não, a advocacia, ela mudou o status de vida da minha vida, tá? Uau. Eu só tenho a agradecer a advocacia, eu sou muito grato, sou muito feliz. Posso não ter ganho rios de dinheiro, mas tenho trabalhado, que é o mais importante. Exato, exato. Tenho alimentado a minha família com muito esforço, né? Minha E esposa, minha filha. também é um privilégio que a gente tem, doutor Fábio, a gente conseguir exercer uma profissão que a gente escolheu, Sim, né? eu acho que Porque grande parte hoje, estudos revelam que muita gente acaba não trabalhando numa área em que se formou, né? E a gente tem esse privilégio. verdade. A gente tem esse privilégio, né? Então, como o doutor Fábio ia dizendo, assim, o direito no Brasil, a minha visão com relação ao mundo, eu faço muito esse direito comparativo em África. A gente aqui tem um mercado muito aquecido, é um mercado Muitas aquecido, demandas. muitas demandas, e um mercado que nos últimos anos, principalmente há 6 anos atrás, com a pandemia,
que 90 a 95% dos nossos processos são virtuais, né? Sim, Se digitalizam coisas que eu ainda não vi em outras geografias, mudou muito, né, o estilo da né? advocacia no Brasil. Mudou muito. Eu, por exemplo, fui em tempos a Portugal e vi colegas ainda trabalhar com papel, né? Estamos bem avançados. A gente está muito avançado. A Temos gente críticas ao sistema, ao né, o sistema. EPROC, o PJE, mas É, funciona ainda o nosso plantão judicial funciona muito bem. muito É, bem. Os nossos juízes, a gente pode até discutir sobre a qualidade dos julgamentos, mas julgam anualmente milhares milhares de de processos. processos. Então, a advocacia no Brasil, comparando pela minha experiência, né, principalmente com os países africanos, que Angola agora criou um convênio, que vários técnicos do Poder Judiciário em Angola estão aqui no TJ fazendo formações. O Brasil hoje tem como exportar esse know-how da máquina do judiciário para outras esferas, né, para outros países, para outras geografias. Então, o direito no Brasil nas últimas décadas teve avanço, tem cumprido cada vez mais o artigo 5º, o princípio da Habilidade da inafastabilidade, né? jurisdição. É uma coisa que eu vi em outras geografias do mundo que é, é, as pessoas têm inúmeras dificuldades para ter o acesso à justiça gratuita. Aqui a gente temos Regras, né? um juizado que funciona muito bem, né, de ações até 40 salários mínimos. Então, a minha experiência enquanto um jovem negro, africano, hoje brasileiro, fruto de convenções, de acordo, né? Uhum. Há um choque cultural, isso É inegável, né? é inegável, porque o Brasil, do que eu vi e andando dentro do Brasil, tem vários Brasis. Dentro do Brasil tem vários Brasis. O Sul, aqui o Sudeste, o Nordeste brasileiro. São várias realidades, né, doutor? São várias realidades, mas não, assim, contanto, doutor Fábio, é uma experiência positiva. O direito me permitiu aposentar minha mãe, que foi o maior. Muita gente me pergunta, eu sou advogado há 3 anos, qual foi a maior conquista que o direito já me deu? Foi a minha mãe andava mais de 10 quilômetros a pé para ir trabalhar em África e ganhava um salário de menos de R$ 300. E eu consegui, o direito me permitia aposentar minha mãe, assim, foi o maior, assim, porque a minha mãe, eu lembro, quando eu vim aqui para o Brasil, a minha mãe patrocinou-me para vir para o Brasil estudar. A minha mãe, faxineira, na altura, ela juntou 5.000 American Dollars. Esse valor hoje, 5.000 dólares, estamos a falar por volta de R$ 25.000. Sim, Era o único dinheiro que ela juntou toda a vida toda a dela. vida. E eu tenho 5 irmãos, somos 6, né? E ela apostou em mim e disse, meu filho, Lau, vai no Brasil, estuda. Então, eu cheguei aqui no Brasil e eu fiz um pacto que eu tinha que se formar de qualquer jeito, doutor Fábio. Porque, infelizmente, o Brasil é um país bom, mas para um jovem africano, o Brasil tem lazeres que muitos não estão acostumados, né? E alguns acabam se perdendo, Sim. infelizmente. O Brasil tem facilidade a drogas, infelizmente. E eu vim aqui, nesse período que estou, alguns infelizmente se perderam. E uma das coisas que foi difícil, né? Porque a gente tem nossos desvios de conduta como ser humano enquanto imperfeito. Foi honrar minha mãe e poder retribuir. O filho nunca vai retribuir ao todo, mas o direito me permitiu hoje ser um cidadão com dignidade, ter acesso a um bom CEP aqui, acesso a qualquer parte do mundo, poder passar férias, poder ajudar familiares. E é educação, né?
No final, a Não tem educação preço. A educação não muda, tem. muda destino, muda Como o vida. doutor Fábio aqui me contou, hoje eu conheço o doutor Fábio. O doutor Fábio me disse que cresceu aqui no Jacaré, Jacarezinho, né? sou oriundo da comunidade de Jacarezinho, do qual me orgulho muito. Minha Sério. esposa Eu- saiu de lá também. Hoje nós moramos aqui atrás do Norte Shopping, mas durante esse período foi muito trabalho, muito esforço, muito estudo, né? Que a Muito gente, estudo. o advogado ele não para de estudar, ele não pode parar de estudar, ele tem que estar se atualizando, tem que estar buscando Há melhorias. uma máxima que muitos colegas dizem que o advogado que não estuda é cada dia menos advogado, né? A Eu, legislação está eu me sempre. partilho me filia essa máxima porque a gente vê cada ano que passa, né, a gente tendo que nos preparar mais e buscar uma nova forma de empreender na advocacia, né? Exato, Que a advocacia virou um negócio, né? exato. Não só ser advogado, mas também pensar a advocacia como um negócio, né? Exato. Para a gente poder mudar a vida. E é uma das coisas nessa ainda que eu falo muito com a comunidade preta em geral, que a gente tem que estudar a emancipação, mas a gente vive o estado social, mas as relações econômicas são capitalistas. Isso é uma coisa que eu falo muito dentro do movimento preto, que a gente, e eu trabalho muito com isso, temos que trabalhar a independência financeira. Sim, Nós vivemos num capitalismo, tudo é dinheiro. Para o doutor Fábio, a gente está nesse estúdio aqui, envolveu capital. sim. Então, é uma coisa que bato muito na tecla, não simplesmente romantizar a advocacia. Não. A advocacia Pensar a advocacia como um negócio, como dinheiro, né? Para ganhar como, dinheiro. como negócio, dinheiro. E uma das coisas que eu falo muito, tá a crescer a tua advocacia, você não pode fazer tudo. Doutor, não, mas eu gosto. Você vai ter que se desligar do operacional. Você tem Sim. que ser mais estratégico. Envolve fazer investimento, vai ter que pagar, abrir mão, mas uma das coisas que tem ajudado muito a minha advocacia a crescer foi entender isso. Doutor, tem que delegar. Claro, saber delegar, né? Mas para a advocacia expandir, crescer, você tem que maximizar ela, porque não tem É uma como. carga muito grande, né, É de uma trabalho. carga de trabalho muito grande. E a gente está aqui, de repente pode receber um flagrante, É, né? A gente trabalha o tempo todo, mas é aquilo que eu digo, né, para muitos advogados, né? Porque hoje no seio da advocacia o burnout é muito recorrente, principalmente colegas que trabalham em escritórios com longo horas de de trabalho. trabalhos, verdade. Quando a gente está em lazer viajando, a gente ganha menos, ganha ou quase não ganha, mas o advogado tem que ter esse timing. A advocacia cobra da gente muito emocionalmente, então a gente tem que É porque a investir. gente se envolve com a causa do cliente, né? A gente Exato. acaba estando ali muito próximo e aí acaba o coração às vezes falando mais alto numa causa que você se envolve de Isso. corpo e alma, né? Corpo e alma, e a gente vê aquela decisão não está sendo proferida, impactando o cliente negativamente, se perpetuando, não sendo atendido o periculum in mora e o fumus boni Boniús. iuris, né, como a gente chama no direito. Mas uma coisa é que às vezes eu prefiro me desligar mesmo, ficar 2, 3 dias, tirar para fazer alguma atividade recreativa, eh, estar com a família, porque o direito é muito ciumento, né? É verdade. Ela não larga a gente, mas só que se a gente também não fazer esse desligamento, É. doutor Fábio, muitos colegas acabam E adoecendo, né? nesse ponto, doutor, eu me desligo lendo outras literaturas fora do direito, né? A Uau. gente acaba tentando abarcar um conhecimento maior, né? E aí você vai buscar em outras literaturas. Que literatura você lê? Você vai buscar, Nesse doutor, momento por agora, exemplo? eu estou lendo o livro do professor, que eu tive ontem a honra ó, professor Vinícius Ozana, Conversas com o Professor Negro de Geografia. Lançamento foi ontem na livraria Brooks.
lá em Botafogo. Eu é a tese de doutorado dele, né? Interessante. É um livro que eu comecei hoje, né? Ontem foi o lançamento, eu comecei a ler hoje. Então, é para a gente poder nos distrairmos com outras literaturas, não só o direito, porque o Exato. direito já nos ocupa demais, né? O tempo todo, Integralmente, integralmente. integralmente, assim, cabalmente a gente tá aí. Eu, às vezes, eu, eu tinha muito resistência em dizer que eu não tinha ansiedade. E eu hoje tive que aceitar. O direito me fez desenvolver ansiedade. Eu, às vezes, acordo 3 da manhã sonhando, Um levantando, processo. querer trabalhar 3 da manhã. Olha, às vezes, A durante ideia vem, né? o insight, naquele momento, eu sonho com o processo, doutor Fábio. Porque Isso acho que é o amor pela profissão, né? amor, De gostar de fazer aquilo. Eu acho que às vezes eu sonho, levanto, olha, tive esse insight, vou vou abrir anotar, aqui, vou anotar, vou anotar, a gente acorda, já entra aí no PJE, nos tribunais, vou anotar, vou. Assim, então tem que se cuidar, tem que se cuidar. A pergunta que o doutor Fábio me fez no início, o que é que eu posso. Nós, né, o doutor Fábio, mais tempo que eu, pela sua experiência, para alguém que está a começar agora no direito e quer um direito lucrativo, um direito de negócio realmente, consolidar, né? a Consolidar. consolidar, é que, primeira coisa que o pessoal, que é uma coisa que às vezes os nossos colegas, jovem advocacia, esquecem muitas das vezes. O que vai consolidar a tua advocacia, que vai te ajudar a ser um bom profissional, destacadíssimo no mercado, primeiro é o conhecimento. Não para de estudar. O doutor Fábio disse, não pode Não parar, pode. porque o saber é libertador, né? E o saber não ocupa lugar, né? Não é assim que Verdade. dizem. Então, o direito tem sempre coisas novas. Eu achava que sabia muita coisa e estou sempre É aprendendo. verdade. Estou sempre aprendendo, então não para de aprender. Principalmente com colegas que já estão muito mais tempo nas leads, na prática fóruns, ter a humildade intelectual. Porque uma coisa que noto no direito é que nós advogados, doutor, Muito vaidosos, né? muita Muita vaidade, vaidade. tem que Escutar, tem que ter uma ter escutativa. escutativa, humildade Humildade, verdade. intelectual, né? Porque o direito é vasto e eu, vez por outra, às vezes aprendo dos meus estagiários, doutor Fábio. Olha, doutor Camunda, entendo que é assim. Será que a gente aplicar isso para o escritório não seria a melhor estratégia? Então tem que ter, né? Em inglês dizem listen, né? Listen up, né? Então tem que ter uma escuta ativa, né? Conforme Escutativa. escuta ativa constante, não deixar se levar pelo ego, a vaidade, que é uma coisa que a advocacia, infelizmente, É uma profissão muito, onde nós temos muitos colegas, muitos vaidosos, exato, em que não querem escutar, não querem ouvir o outro colega, acha que a posição exato. adotada é a melhor naquele momento e Exato. muitas das vezes não é, né? E eu acho que Eu tive muita dificuldade no início, doutor. Por isso eu admiro muito a parceria do doutor Fábio e o doutor Jorge, né? é, Vocês assim. e a doutora Alessandra são E a, os e, a, três, e a doutora Alessandra, não é fácil na não, advocacia manter. Eu já vi vários vínculos na advocacia que foram cortados por causa de honorário, por causa de uma tese diferente, de irmãos tiveram que ir a litígio, escritório de pai e filho, a filho, gente vê toda hora no mercado, né? exato, Rompendo e tal. rompendo. Então requer humildade intelectual, escutativa e o direito a advocacia é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Perfeito. É uma É, maratona. devagar e sempre. Ali, Devagar, devagar. Eh, Esses 3 anos, enquanto na advocacia ativa, no fronte, uma das coisas que eu vejo às vezes que o advogado que está começando, é importante ouvir sempre nas redes sociais, mas a prática da advocacia é uma coisa das redes sociais, outra coisa é o dia a dia.
Eu vi advogados pegando depressão porque perdeu uma causa, porque alguns colegas vendem, né, terrenos à lua nas redes sociais que nunca perdem. É, E uma das coisas que eu vi na advocacia, a gente, se calhar na maior parte das vezes perde, principalmente quando se trata com o Ministério Público. sim. E a Na gente tem advocacia criminal é muito mais derrota do do que que vitórias. vitória. E a gente tem que aprender a lidar. É difícil, doutor, eu te É, confesso, eu é. as primeiras vezes Eu tenho me afastado da não advocacia consigo criminal. não, né? Tenho me afastado. Porque não acatar o Ministério Público, assim, ganhar do Ministério Público é muito difícil. Então tem que saber lidar com. Dizem que o bom advogado é aquele que sabe perder, né? Que nem num jogo de futebol. Tem que saber. O Brasil é o país com mais Copas do Mundo. É penta, né? O país do penta. É, Mas o Brasil mais perdeu Copas do que ganhou. verdade. Mas está aí, o Brasil, o país perdeu inúmeras Copas, mas o Brasil não deixa de ser campeão. É. É o Brasil, é o país com mais Copas, é o país do Penta, como dizem mundialmente. Então, na advocacia, o que eu tenho aprendido muito quanto a isso, doutor, saber perder, e quando perder, mudar logo a página, tentar reverter ao máximo, porque conforme vem uma decisão negativa, no mesmo dia, na mesma tarde, Vem vem uma uma positiva. positiva, É. né? E eu acho que na advocacia criminal, doutor, já tratando por esse lado, eu acho que essa paridade de armas que deveria existir de Exato, forma igualitária, ela acaba não sendo, né? exato, Porque o Ministério Público tem muito mais recurso para poder lidar com essas questões. exato, Então, mas o advogado tem que estar ali, não desistir, tem que ser exato. aguerrido, Tem que ser perdeu, combatido. se abate um pouco, Exatamente. mas daqui a pouco volta para o fronte de novo, porque a luta continua, Exato, né? exato. Perde-se a batalha e não a guerra, né? É, E como diz, e uma das coisas que os britânicos dizem uma frase que eu converso com muitos colegas, às vezes, assim, em audiência, batendo boca com o promotor ou com o juiz. Os britânicos dizem, I don't hate the player, I hate the game. Não se odeia o jogador. Você não odeia-se a forma. Você pode combater, contestar a tese do Ministério Público, a decisão, mas não fulanizar, não ah, pessoalizar, né? Não levar para o pessoal. pessoalizar, porque acaba sendo mais difícil, porque é aquilo, né? Eu entendo alguns colegas, principalmente novos, aguerridos, né? Eu várias vezes tenho que fazer várias ANPP, mesmo não concordando, o acordo de não persecução penal. E muitas das vezes o MP quer impor, né, de uma forma mais incisiva as questões criminais. O advogado ele acaba entrando num debate com o Ministério Público, né, e acaba se prejudicando o cliente, porque o resultado no final é esse, né? Exato, Infelizmente as instituições elas têm muita força, né, tanto o exato, judiciário quanto o Ministério Público, e vulneravelmente fica a parte da defesa, né? exato, Com o cliente lá na situação em que, às vezes, deixar de aceitar uma proposta de acordo, vai exato. vir uma condenação. O que nessa conversa, doutor Fábio, que os advogados precisam entender, e eu tive muita dificuldade com isso, né? Porque a pergunta é: a gente manda o nosso cliente sendo acusado Confessar? confessar um crime que ele não cometeu, É, né? Mas é o seguinte, a gente tem que olhar que a justiça é um sistema, né? sim, Que infelizmente que a NPP ainda não sendo, pese embora às vezes é um acordo draconiano, leonino, ainda assim é um benefício, sim. né? Ele, É passar essa questão para o cliente, né? É informar ele que o não aceitar o acordo pode vir, né, uma condenação exato, e acabar atrapalhando aí a vida a dele, a vida vida dele dela, em, né? em inúmeros Porque sentidos. ele não acaba tendo ficha.
Mas o bom é sempre ser cordial político, né? Quando a gente respeita também, sem chegar como aquilo que o doutor Fábio disse, né? Batendo a porta, respeitar sempre o colega lá do Ministério Público que está fazendo o trabalho dele, o Sim, juiz. faz parte, né? A gente não vê ele como um adversário, ele tá ali naquele momento, né? Mas que em outro momento as coisas podem se apaziguar e você acabar tendo até um benefício, né? Junto. com- Então, o bom é não partir sempre para a litigância. É uma das coisas que eu observo também em várias, né? Às vezes eu vejo muito colega chamando a prerrogativa, às vezes a gente tem aí um alvará para se expedir, Uma demora uma demora excessiva, excessiva, você fica assim, vou ter que ser altivo, bater boca com o chefe do assessor. cartório. Eu vejo que não acaba sendo inteligente. O que você pode ser, né, é naquela linha tênue. E eu digo sempre, doutor Fábio, o bom advogado precisa ser chato, porque o servidor, o juiz vai ver, ele está sendo chato, O tá? rigor técnico, né? Mas ele em nenhum momento desrespeitou a É. magistrada, né, ou o assessor. Ser incisivo, mas respeitoso. E várias vezes eu acabei chegando ao fim último, né? Que é teu alvará. E assim, depois eu ri com a servidora, perdoe por qualquer coisa. O doutor insistiu. E vida que segue, né? Depois a gente vai ter muitos processos passando por lá, porque a gente já esteve lá, eu já estive do outro lado do balcão, né? Às vezes é uma pilha de processos, são varas com 50, 40 mil É processos, muita tem que dar coisa. decisão, filas gigantescas, às vezes muitos, principalmente aqui no Tribunal, né, de Justiça do Rio de Janeiro, há muita falta de O doutor funcionários. acredita que há uma falta, embora eu vejo esse sistema multiporta muitas possibilidades de acordos, né? Hoje em dia, o Código de Processo Civil ele foi alterado e acabou em 2015 abrindo essa possibilidade de muitos acordos. Exato. Mas é natural do brasileiro essa litigância, buscar litigar, ou as empresas acabam tendo essa postura de não querer fazer acordo? Você vê, fazendo uma comparação com outros Ok, países, né? A gente aqui, graças a Deus, devido à nossa Constituição de 88, que é uma Constituição garantista, vulgo sim, cidadã, permitiu ao cidadão brasileiro, né, que é um direito que, assim, que o Brasil avançou muito dos pacatos cidadão, mesmo sem tendo valor, uma situação financeira abastada, boa, poder ir na justiça e brigar, né? Fazer uma luta de Davi e Golias. Então, é uma cultura que eu vejo que o é cultural. brasileiro tem isso, mas agora também, eu já advoguei para empresas, é que muitas empresas preferem assim, poderiam fazer mais acordo, mas preferem empurrar com a barriga, chegar até uma execução. Porque o que eu vi com a empresa, não, eles têm uma cultura de não ceder nenhuma vírgula, né? Então fica um empurra, empurra. Um empate, né? Comparando com outras geografias, doutor Fábio, eu acho que aqui a cultura normal, o brasileiro, tem uma cultura de litigância, normalmente qualquer um tem consciência que vai à busca dos seus direitos, vai ser protocolado, o processo vai decorrer, e as empresas têm muita dificuldade. Eu acho que eu tenho casos assim óbvios, né, como nós chamamos a fumaça do Um bom bom direito. direito. É. Está aí visível, mas eu faço notificação extrajudicial, eu nunca consegui. Eu já fiz mais de 100 notificações extrajudiciais, mesmo direito aí patente, Eles não chamam bom acordo. não chamam para acordo. Então, as empresas, mas é aquilo, né? A empresa avisa o número e, infelizmente, só litigando, né? O que acaba sendo ruim, porque Para a ambos, gente né? acaba sobrecarregando a máquina do Poder Judiciário. Sim, acaba
tornando muito mais difícil, né, a resolução do conflito. Hum. Mas, doutor Camunda, é um prazer recebê-lo aqui, dizer que o Nego Pode, acho que tem esse papel de trazer informação ao seu público, né, de trazer esse Alimenta acolhimento. essa coisa bem. Então, nós estamos muito felizes de ter você aqui. Eu é que agradeço ter um espaço como esse, Nego Pode, mostrando que homens pretos, mulheres pretas, povo preto, pode ocupar espaço, pode produzir conhecimento, produzir cultura, e que tem um número significativo, substancial de pretos aqui, Fluminense, no Rio de Janeiro, aqui na capital, no estado do Rio de Janeiro e grande parte do Brasil, trabalhando, fazendo justiça, tendo uma advocacia Buscando combativa, mudar de vida, né? buscar mudar de vida, pessoas que, fruto da educação, academia científica, claro, que a educação, o doutor Fábio é fruto da educação, né? Hoje está aqui, tem dignidade, tem uma família linda, né? Eu vim lá de Angola, com muito esforço consegui, e aquilo, né? Quando um preto ascende, e eu sinto isso, né? Eu via, e hoje eu vivo isso, tem toda uma estrutura, É um né? estudo. A gente acaba sendo uma peça motora aí para a família, a gente tem a Que a gente possibilidade, consegue mudar a vida de várias várias pessoas, né, pessoas, que estão ao né? nosso redor, que estão à nossa volta. Volta exato. Então, é importante que a gente, como grupo, sejamos mais unidos, homens pretos, mulheres pretas, povo preto, dialogar mais, sabe, ver o que o outro está fazendo, trocar essa interação. E é porque eu fui em algumas geografias e eu vi que algumas partes são mais unidas, né? Eu fui a uma palestra de empreendedores pretos em Londres, assim, e eu via o grau, eles conseguem se reunir semanalmente, tem uma indicação muito grande, tem agências Fomento. de fomento, porque aquilo para a gente é mais difícil. Então, Sim. eu entendo que tem que existir a cultura, e eu sou apologista disso, do Black Money, né? Black Money. Black Money. O menino do Morro do Borel que vai preso, né? Ele pode pensar, olha, tem alguém da minha cor, um advogado preto, doutor Fábio, extremamente competente no Rio de Janeiro, para Vai me poder me defender. defender. E não pensar logo, olha, vou no escritório lá na Delfim Moreira, de alguém que não se parece comigo, porque a experiência, não que colegas que não são da nossa cor não podem Empatia, né, fazer doutor? Empatia, aquela de você empatia. olhar para o outro e ver lá no outro que é uma possibilidade que você Tem poderia. coisas que eu entendo, doutor Fábio, só no Só olhar. no olhar, Só no verdade. A olhar. gente se Então, olha e acaba, né, se há identificando. uma espiritualidade, algo aí. Então, a gente precisa ter essa sinergia, né? Essa divulgação, essa comunicação como grupo, né? E isso assim a gente vai, porque no final a gente precisa, falo muito, é importante ter consciência como grupo preto, mas o grupo preto sem pessoas pretas empreendendo, sem pessoas pretas independentes financeiramente, para mim, não vai a lado nenhum, doutor, porque nós moramos numa sociedade capitalista, as relações comerciais são capitalistas e tudo precisa de dinheiro, né? A gente Sim. tem que ter acesso, tem que produzir riqueza, e produzindo riqueza a gente vai poder ter capacidade de brigar. Acabar com aquela coisa de que o preto não pode estar produzindo riqueza, tem que ficar rico. Eu acho que algumas pechas que nos colocaram lá atrás, né, Exatamente. acaba limitando Por ser isso, aguerrido de querer exato, buscar, de querer mudar de né? vida. Eu entendo que nesse processo alguns entre nós sofreram traumas, mas eu apoio muito que a gente tem que ocupar espaços, né?
tombamento, né? Nós somos uma geração de tombamento que a gente tem que ocupar espaços, né? Espaços que não... E um dos passos recentes, por mais simples que seja, doutor Fábio, que eu estava conversando com um amigo recente, eu agora estou a aprender a nadar, né? Aos 33 anos, assim. E uma das coisas que eu notei aqui no Brasil, eu não sabia nadar devido ao racismo estrutural. A minha família era muito pobre, que eu não podia ir numa aula de natação. Vi que até a natação é elitizada. É, Você não vê pretos nadando. Eu falei, cara, os nossos filhos precisam aprender a nadar. Até proteção é saúde, é desenvolvimento cognitivo, psicomotor. Então, a gente tem que ocupar espaço, tem que acabar com alguns tabus. Preto não nada. Preto, se você quer, preto lhe coloque ao lado de um livro que ele não vai ler, não. Pretos leem. E pode ser intelectual, pode ser o exatamente. que quiser. O que quiser, o que quiser. Então, Esse é a palavra. É uma experiência enorme. Muito grato estou, doutor, por estar aqui. Estou muito feliz. recíproco Estou muito a feliz de nossa coração felicidade. mesmo. Espero que, A gente possa avançar aí exato, nesse vocês estão mundão todo fazendo aí um da trabalho internet aí. interessante. É um começo e eu digo mais uma vez, é desafiador como tudo. Às vezes vai bater aquela pede, ou os resultados não estão As sendo métricas não tão favoráveis, mas vamos continuar. exatamente, porque isso não é uma corrida de 100 metros, doutor. É uma maratona. Quero agradecer ao Dr. Camunda pela sua experiência de vida, pelos trabalhos que tem desenvolvido aqui no Brasil, como um parceiro, né, como um angolano, um negro, um país amigo, um Exato. país que a gente tem inúmeras referências favoráveis aí. Então, mais uma vez, deixar aqui o nossos contatos do Nego Pod, quem quiser entrar em contato conosco. Semana que vem, acredito que já vai estar no ar o episódio do professor Vinícius Osana, que eu mostrei aqui o livro dele. Estaremos aqui mais uma vez para poder Aqui prestigiar. desistir nunca, como diz o doutor Fábio. Nego pode E tudo. pessoal que me segue, a comunidade africana toda, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Maranhão, Belém do Pará, esse grande Brasil que eu chamo um continente. Seguem aqui a página nas redes sociais, YouTube, Instagram. A gente vai estar aqui para produzir conhecimento, contar as experiências, porque nego pode de tudo, Só não pode desistir. você não pode desistir. Nego pode tudo, só não pode desistir.